Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa, o Núcleo Espírita da Polícia Militar. Uma honra estar aqui mais uma vez. E, antes de tudo, agradecer por estar aqui. Nessa casa, nós ofertamos ajuda social a mães com dificuldades e nós recebemos doação para enxoval de bebês. E também doamos a algumas mães e algumas famílias cestas básicas. Também o NEPOM agradece àqueles que puderem nos ajudar, alimentos não perecíveis. No dia de hoje, temos aqui nosso irmão Robson Ferrer, que nos dará breves palavras sobre o seu conhecimento na doutrina. O Núcleo Espírita da Polícia Militar traz como tema principal fatos e personalidades espíritas. Já tivemos na primeira semana a desencarnação de Manuel Viana de Carvalho, homenageando o bicentenário de Allan Kardec. Hoje, o nascimento de Meimei, irmã Castro Rocha, por nosso irmão Robson Ferrer. Semana que vem teremos a desencarnação de Guilherme Ribeiro, Felipe Ribeiro. A casa oferta cursos de iniciação para o Evangelho, que é a explanação. Também, logo temos o curso também do ERG, a inscrição abertas. A nossa ficha está ali. O passe será individual. Também ofertamos ali o livro de vibração para encarnados e desencarnados. A casa também tem enxovais melhor dizendo. Temos artesanato e livros à oferta aí para venda. E fica uma contribuição para o NEPOM. A gente passa o livro da federação e uma pequena parte fica para que nós possamos acolher, comprar itens para o enxoval, alimentos e a nossa manutenção. E para iniciar o trabalho da casa, farei uma prece. E eu vou fazer uma prece não de minha pessoa, mas de nossa irmã Meimei. Peguei aqui agora na internet, me interessei em conhecer e estou aqui apreciando. Ela fala da seguinte maneira, através de Chico, nosso irmão: Deus de toda força e poder, dai-me hoje a esperança de teu amor. E a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso da tua assistência, do teu amor e também da sua misericórdia. Tire de mim o medo, tire de mim a dúvida, esclarecendo o meu espírito abatido com a luz que ilumina o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa perceber toda a tua grandeza e tua presença em mim, soprando teu Espírito dentro de mim, para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta o teu Espírito e a tua voz ao meu redor, e em minhas decisões, e que no meu decorrer deste dia eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração, e com esse poder espero pelos milagres que podes realizar em meus problemas. Não me deixes e nem me abandones para que eu não caia em um desespero, nem perca a fé que tenho em mim. Pai, não me deixes cair. Levantai o meu espírito quando me encontrares abatido. Entrega-te neste dia a minha vida e a minha família. Cura-me de minhas moléstias, ainda que eu seja por milagre. Obrigado, Mestre. Obrigado, meu Senhor, meu irmão e amigo. Sei que vais me dar a solução de que tanto preciso e desejo. Que assim seja. Por meio psicografado por o médico Francisco Cândido Xavier. Que possamos dar por início o trabalho de hoje. E nosso irmão Robson Ferrer, a ele passarei a palavra. Amigos
Boa tarde a todos, a todas, muita paz e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. É com alegria que nós retornamos ao NEPOM, ao Núcleo Espírita da Polícia Militar, aqui em Salvador, Bahia, para mais uma oportunidade de reflexão em torno da doutrina espírita. Mas queremos antes também dar o nosso boa tarde, nossos votos de paz aos amigos que nos assistirão mais tarde pelo canal do NEPOM, amigos do NEPOM, assim como também aos amigos do canal Roteiro Espírita, de quem nós administramos as atividades. Para todos os presenciais e os virtuais, nossos votos de muita paz. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem e alguns fatos desta que é para nós motivo de alegria e de oportunas reflexões. Porquanto, e aí eu parabenizo a casa pela ideia de estar apresentando para nós essa personagem, esse espírito que nós conhecemos como sendo Meimei, um espírito que teve um pouco tempo na sua existência física, mas que se nós chamássemos apenas como sendo Irmã de Castro, provavelmente nós não a conheceríamos. Seria, na verdade, mais um espírito que esteve na vida, na encarnação, em tão pouco tempo, considerando a brevidade da sua existência última, com apenas 24 anos, ela vem desencarnar, mas que a sua grandeza, no pouco tempo em que esteve conosco, tomou uma dimensão maior, muito mais como espírito desencarnado do que por espírito encarnado, porque de fato Irmã de Castro, mais tarde conhecida como sendo Meimei, ela não era espírita, não teve a oportunidade de tornar-se espírita, do ponto de vista da doutrina em si, da sua filiação à doutrina. Mas ao mesmo tempo, nesse pouco tempo da sua existência carnal, ela se conduziu, ela se postou, ela teve toda uma vivência como sendo a verdadeira espírita, porquanto toda a sua conduta, a sua postura, caracterizava o verdadeiro espírita, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 desse mesmo livro, em que Kardec vai tratar sobre o verdadeiro espírita. Portanto, não é a denominação, a filiação religiosa que caracteriza o valor do espírito, mas, sobretudo, a sua conduta moral, a maneira como vivencia as suas experiências, porque ela vem desencarnar a partir de uma nefrite, que é uma infecção nos rins, e ela vem também, por conta dessa infecção, ela vem a se tornar cega, já próxima ao seu desencarne, nos seus últimos dias, nos seus últimos anos de vida, desses 24 anos, ela tornou-se completamente cega. Não teve uma experiência no que diz respeito à realização dos seus sonhos, por exemplo, de se formar, de ter filhos, de ter uma projeção profissional, como muitos de nós desejamos e realizamos. Quem de nós aceitaríamos viver uma experiência de 24 anos, praticamente na flor da idade, quando os desejos, os sonhos começam a desabrochar
e dentro de uma fase da vida em que as oportunidades estão abertas para a realização dos seus sonhos. E de repente, vê-se em uma situação, em uma prova que vai lhe causar constrangimento, dor, sofrimento, porquanto esta prova, se podemos chamar assim, se não uma expiação, ela já traz desde cedo, porque ela vai vivenciar essa dificuldade, essa inflamação, que vai, com o passar do tempo, tomando uma projeção grande, maior, na medida em que ela vai crescendo e se desenvolvendo. Inicialmente ela tem uma dificuldade na amígdalas, ela faz a operação, mas fica um pedaço dessa amígdalas no corpo, e a partir daí começa a infeccionar, e isso vai tomando uma projeção maior, a ponto de já não ter mais nenhuma possibilidade de reversão daquela inflamação, porque vai tomar por todo o corpo, dentre as partes, os rins, e ela começa então a ter muitas dificuldades, muitas dores, sofrendo muito, e ela então começa a ser acometida dessa doença, conforme nós veremos durante o trabalho, o texto que nós escolhemos para falar um pouco sobre a sua vida. Mas ainda assim ela sustenta de uma forma pacífica, de uma forma fervorosa, porque ela era católica de formação, e ela vai vivenciando as suas dores sem queixa, sem reclamação, sem revolta, e procurando ser feliz dentro daquilo que lhe era possível. Se viva estivesse no corpo, Irma de Castro, conhecida mais tarde então como Memei, ela estaria amanhã, dia 22, completando 101 anos de existência, visto que ela encarnou no dia 22 de outubro de 1922, tendo apenas 2 décadas, quase meia, de existência no corpo, conforme dissemos. E no último dia 1º desse mês, ela completou 77 anos do seu desencarne, visto que se deu no dia 1º de outubro de 1946. Poderíamos até encerrar a nossa palestra, a nossa conversa aqui, considerando que seria para falar do nascimento de Memei. Mas é uma história muito interessante, porque embora não haja muito a ser falado dela, no que diz respeito à sua movimentação encarnatória, por conta dessas dificuldades orgânicas de saúde, mas ela tem uma projeção maior depois do seu desencarne. E a sua expressividade do ponto de vista espiritual se dá pela vinculação que ela passou a ter com Chico Xavier, o médium mineiro, e ela, mineira, nasceu em Mateus Leme, e logo depois a família muda para Itaúna, também em Minas Gerais, e ali ela vai desenvolver a sua primeira infância. Era uma criança que se diferenciava das outras, porque era mais recatada, mais introspectiva, mais sensível. Não era aquela menina ou aquela jovem muito estabanada, voltada para as coisas do mundo, mas muito mais centrada, e até por conta das próprias dores da doença, mais limitada à leitura, à reflexão. Sempre foi desde a infância uma aluna exemplar, que sempre se caracterizou pelo conhecimento, pela inteligência, muito querida entre os colegas, os professores. Tivera irmãos, 4, me parece 5, como veremos depois, mas ela sempre teve esse destaque a mais por essa sua conduta. Mas voltando ainda à ideia dessa projeção no mundo espiritual, Memei, como mais tarde, somente depois do desencarne, passa a ser reconhecida como tal. E aí nós vamos contar o fato.
O que acontece? Ela tem esse vínculo com Chico Xavier, em que ela começa a psicografar ou a escrever por ele algumas mensagens. Ela não chega a ter propriamente livros em série, mas tem muitas mensagens. E aqui nós lembramos que na nossa casa, a qual nós pertencemos desde cedo, que é a Casa de Oração Bezerra de Menezes em Brotas, a nossa recepção homenageou com o nome de Meimei, Recepção Meimei. Daí foi que nós passamos a ter um conhecimento a mais a respeito desse espírito. E então, esse vínculo com Chico Xavier não se deu também à toa, que é outro ponto interessante na história espiritual de Meimei, porque a semelhança dos fatos que ocorreram em vida com Meimei poderia acontecer, como acontece todos os dias, com muitas jovens nessa faixa etária de vida, de 24 anos, 23 anos, que tem problemas de saúde muito mais difíceis do que a da própria Meimei, que desencarnam nas mesmas injunções e dores, mas não tiveram a oportunidade que Meimei tivera. E muitas vezes a gente se pergunta, a exemplo de André Luiz, por exemplo. Porque quando a gente começa a ler Nosso Lar e toda a série de André Luiz, isso aqui é um parêntese, tá? Considerando que André Luiz não era espírita, não tinha vinculação com a religiosidade, era um católico, com perdão da expressão meia boca, apenas cumpria com aquilo que era mandado, final de semana, ia à missa, não tinha um vínculo com a religiosidade, e no entanto desencarna e escreve essa ruma de livro que nós conhecemos e tem toda essa projeção. Na verdade, André Luiz, ele passa a ter também, a exemplo de Meimei, muito mais repercussão no movimento espírita quando desencarnado do que encarnado, em que pese que historicamente se diz que ele foi o sanitarista, deixa eu me lembrar agora o nome dele. Alguém se lembra? Que eu esqueci agora. Como? Carlos Chagas, isso mesmo, Carlos Chagas. Mas, ainda que tenha sido, ele fez, não teve assim uma repercussão espiritual nos movimentos religiosos para ter, digamos assim, essa oportunidade de ser o escritor do além, né? Certamente tem vínculos também com Chico Xavier de muitas eras que nós desconhecemos. Até então eu não tenho essa informação. Mas no que diz respeito a Meimei, que é a personagem da manhã, da tarde de hoje, ela fora, e quem vai contar isso é Emmanuel no livro Ave Cruz, ela foi filha de Tassiano Varros, que me parece que Tassiano foi filho de Quinto Varros. E Quinto Varros não era outro senão Emmanuel, uma das personagens de Emmanuel em Ave Cristo. Isso significa dizer que Meimei, enquanto espírito, ela fora neta de Emmanuel. Aí a gente passa a entender a vinculação dela com o espírito Emmanuel, que lhe permite escrever por Chico, e a própria vinculação de Chico com ela. E não é um espírito qualquer, porquanto, já nesse livro, com a personagem de Blandina, ela é uma mulher dedicada, ela vai ter uma repercussão e importância capital nesse desenrolar dessa história de Ave Cristo. Então a gente percebe que é um espírito que vem ao longo de muitas reencarnações sendo trabalhada do ponto de vista moral e espiritual, para que hoje, nessa sua última encarnação, embora não tivesse essa projeção que nós acreditávamos ter ela, mas ela já vem sendo preparada para novos voos, para novas ações no mundo espiritual.
E então ela passa, a partir daí, a escrever para o Chico Xavier algumas mensagens, a exemplo desta que o companheiro leu, além de outras. Ela tem uma muito bonita que chama-se Calma, que a gente vai tentar encerrar com ela, que trata exatamente de mensagens de consolo, de esperança, e que faz com que nós revisitemos a nossa própria conduta na vida, porque não basta ser espírita, não basta ser religioso, mas é preciso que se tenha uma vivência dos postulados aos quais você aderiu como sendo uma crença de fé, algo que você possa viver. E Meimei, nesses pouco tempo de existência, ela conseguiu demonstrar isso no seu dia a dia pela prova. Ela sabia que, enquanto espírito certamente, que nesta sua encarnação, ela teria uma brevidade no corpo físico, mas o suficiente para fazer um resgate de tal monta que ela pudesse ter acesso a trabalhos que até então muitos que tiveram mais longo tempo no corpo não tiveram, não teriam, porque ela já traz, esse é um ponto significativo da história de Meimei, ela vem colhendo os frutos de um trabalho que não começou nessa encarnação, porque se nós olharmos apenas na encarnação presente, por ter tido uma nefrite, por ter tido uma doença inflamatória nos rins, por ter sido cega, por ter sido uma jovem bonita, inteligente, não seria justificativa para ter todo esse acesso, digamos, no mundo espiritual depois de desencarnada. E aí a gente lembra, merece também esse destaque, uma pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai trabalhar a questão da intelectualidade e da moralidade, é o título, né? É a 361, Kardec vai perguntar: de onde vem para os espíritos as virtudes boas ou mais que nós vemos nele? De onde vem para o espírito os aspectos bons ou maus que nós vemos todos os dias uns com os outros? E os espíritos respondem: é do espírito que nele está encarnado. Quanto mais dedicado ao bem, mais é um espírito puro. Anotemos: faculdades intelectuais e morais. Esse é o subtítulo do Livro dos Espíritos. Me parece que no capítulo 4, ao tratar sobre a encarnação dos espíritos, do retorno do mundo espiritual para o mundo material. De onde vem para o espírito as faculdades boas ou mais que nós encontramos, vemos nele? A do espírito que nele está encarnado. Ou seja, quando nós olhamos para essas faculdades de Meimei, já é essa disponibilidade para o bem, para a sensibilização humanitária, é porque é o espírito que já vem concorrendo para tal, amealhando através das suas sucessivas reencarnações esses valores. Ainda não é um espírito puro, certamente não é, mas é um espírito que já está à frente de muitos de nós que nos dizemos espíritas, porque repetimos, não é o título que garante acesso às regiões sublimes no mundo espiritual. Os títulos acadêmicos, religiosos, ou até mesmo algumas ações caritativas que nós fazemos aqui e ali, mas a sua conduta de vida que transcende diante das provas, e em particular aquelas que lhe são chamadas ao testemunho da fé, do amor, do desprendimento, da renúncia, dos valores morais que todos temos e que podemos multiplicá-los, é o que vai caracterizar de fato e verdadeiramente
a qualidade daquele espírito que ora está encarnado. E aí, aos 20 anos, estou tentando me lembrar aqui tudo quanto eu li a respeito nesses últimos dias sobre Meimei. Aos 20 anos, ela sai, junto com uma das suas irmãs, Adelaide, ela sai então de Itaúna e vai para Belo Horizonte morar. Há assim um dado que é interessante da vida de Meimei, que aos 5 anos ela vem a perder o pai. Ela teve uma infância muito pobre, com dificuldades econômicas, financeiras, e os pais tentam manter a sobrevivência da família dentro das condições possíveis. E aí, aos 5 anos, o pai vem a desencarnar. Aos 20, e nesse período ela já é acometida dessas inflamações, né, dessa dificuldade da amígdalas, e depois, mais tarde, o surgimento dessa nefrite e outras inflamações. E aos 20 anos, então, ela vai para Belo Horizonte com a irmã morar. E nesse ínterim, ela vai conhecer aquele que seria o motivo da sua real existência nessa sua última encarnação, que é aquele que seria o seu esposo, Arnaldo Rocha. Por isso que na biografia da vida de Meimei nós encontramos Irma de Castro Rocha, porque ela vem a se casar aos 22 anos com esse Arnaldo, que não era católico, não era religioso, era um ateu, mas diante dessa aproximação da juventude, ele se encanta por ela por ele, e logo depois eles se casam e tem uma breve experiência juntos como marido e mulher, considerando que aos 24 ela venha desencarnar. E mesmo após o desencarne, e com alguns indícios que ela já demonstrava de mediunidade, porque ela era um médium de percepção, de sensibilidade, ela se via dentro de histórias que ela era transportada fora do corpo, e ela se via naquela indumentária junto com o Arnaldo, que é outro dado importante. Eles não se conheceram naquela encarnação. Aquele amor puro, e o nome Meimei tem esse significado, é uma palavra japonesa, que Meimei, ao ler o livro, um livro que agora me fugiu o título, Maravilhas de Pequim, alguma coisa, ou Momentos de Pequim, a gente vai ver quando eu estiver lendo a biografia dela, ela adota, se encanta pelo nome, que tem esse significado, amor perfeito, amor puro, porque ela considerava que o amor entre eles era puro, era um amor que transcendia as necessidades carnais. E aí então ela vai viver essa experiência amorosa com ele, casada, evidentemente, não tem filhos por conta do processo de saúde dela, ele ateu, descrente fervorosamente de Deus. E quando havia nesse déjà vu, nesses vislumbres, dizia que aquilo era maluquice, que ela estava como que surtada, ela não estava muito bem. E aí quando ela dizia, olha Arnaldo, eu estou te vendo, eu estou vendo tal cena em que nós estamos juntos, né? Ela disse, isso é coisa... Isso não é realidade, morto não sobrevive, ele não acreditava nada disso. E aí ela desencarna, e nesse desencarnar, ele fica muito sentido, e ele vai então saber que esse amor puro entre eles também não é oriundo dessa encarnação. A chamada alma gêmea não se constitui em uma encarnação. É fruto de um processo milenar através das reencarnações, trabalhando, cultuando, vivenciando pelas provas, pelas dificuldades da vida, aquele sentimento,
que transcende a materialidade, a sexualidade, o corpo físico, para viver a alma. Porque provavelmente ele poderia ter se desligado dela no momento em que ele sabe que ela está doente, tem aqueles problemas de saúde, que provavelmente não seria mãe, não teria muito tempo de vida, ele poderia ficar apenas com uma boa amizade. No entanto, ele prefere investir naquela relação. E quão poucas vezes nós vemos isso hoje. A vida nos coloca em prova, junto com o companheiro ou companheira, diante de uma prova difícil, de uma doença, de uma limitação, e a tendência nossa é capitular, é sair de cena, é abandonar, se separar. Porque quando está tudo bem, quando tem felicidade, dinheiro, possibilidade de ir e vir, a gente mantém a relação, mesmo quando a relação não está boa. E a gente sabe que muitas vezes não está boa, mas a gente sustenta com receio de ter que perder aquilo que se conquistou durante aquele período em que estiveram juntos, né? Tenta segurar o máximo possível das coisas materiais. Mas quando é uma prova difícil, como uma doença, a tendência é escapulir uma das partes. E quando um tenta sustentar, os que estão de fora na periferia dizem assim: mas você é maluco? Você vai perder a sua juventude? Você vai perder a sua vida nessa experiência? Vai dar muito trabalho. E aí tenta fazer a cabeça do indivíduo ou da indivídua para sair da cena da relação. Nesse caso em particular, de Arnaldo Rocha com Irma de Castro, eles sustentaram, porque advém de outras experiências. E o próprio Emmanuel vai relatar, Chico vai relatar, que essa experiência começa, anotem aí, que se tem notícia, diga-se de passagem, no século VIII antes do Cristo. 8 séculos antes do advento do Cristo, Arnaldo, espírito, e Irma de Castro, espírito, já se conheciam. Ele era um general das Forças Armadas de então, que diante da princesa, no caso acho que era Mabel, naquela encarnação, Meimei, ela estava sendo perseguida por um animal feroz que era um leão, e esse general vai defender a mocinha, a princesinha. Ali começa a surgir uma relação de afetividade, de carinho, de amor, que vai se sustentando ao longo das reencarnações e dos séculos. Por isso que, quando da experiência de Arnaldo Rocha como Tassiano Varros, já na época do Cristo, em que Emmanuel entra em cena como Quinto Varros, me parece porque eles tinham de excesso para agradar ou comprar o reino de Deus, a sua salvação. No entanto, a viúva estava dando daquilo que ela não possuía. Meimei, ou melhor, da única coisa que ela tinha. Meimei estava dando igualmente da única coisa que ela tinha, que foi o quê? O beijo, o afeto, o carinho, mesmo em uma situação que eu penso que raramente uma pessoa faria como ela fez. Então é uma alma já voltada para, não é uma encenação, porque naquela época não se tinha celular, câmeras, era uma menina comum socialmente, não tinha nenhuma expressão social, era com perdão da expressão, era uma pessoa qualquer naquela cidade de Itaúna, mas que aos olhos de Deus tinha um valor a mais. Quem é que não se lembra, fazendo também um paralelo com aquela passagem do Evangelho que Jesus disse: quem me tocou? Lembram-se? Diante da multidão, do empurra-empurra em torno de Jesus, ele para e pergunta: quem me tocou?
E quando questionado por que ele pergunta, considerando a situação, ele vai responder: porque uma virtude saiu de mim. Quando Meimei vai até aquele mendigo e assim o procede, uma virtude dela saiu, que atingiu aquele ser, que agradou a Deus. E aquela mulher fica curada pela atitude. Meimei ali fica curada. Porque ficar curada não quer dizer obrigatoriamente deixar de ter a lesão, a lepra, a nefrite, as inflamações no rins ou qualquer uma outra doença, o câncer. A gente pode sair do corpo doente do ponto de vista da etiologia carnal, mas do ponto de vista espiritual está curado. Porque não carrega mais consigo no corpo perispiritual as chagas morais. Porque investiu no seu patrimônio de autotransformação, de mudança, de reforma íntima, de aceitação pela doença, pela prova. Eu penso, refletindo um pouco sobre a vida de Meimei, eu penso que era o último resgate que ela precisava fazer na encarnação para ela ascender a uma categoria superior na hierarquia dos espíritos. Ainda não como um espírito superior, um anjo de escola, digamos assim, mas um espírito mais consciente e elevado em relação a tudo que ele conseguira fazer nesse instante. O que nos faz pensar, antes de concluir com a mensagem dela, o que nos faz pensar sobre Zaqueu. Hoje pela manhã também no canal, aos sábados, nós trabalhamos as passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje pela manhã, às 8 horas, nós trabalhamos Jesus na casa de Zaqueu. É uma história belíssima, em que nós tentamos discorrer, debulhar o que estava para além. Aquela encarnação de Zaqueu foi um momento crucial de transformação, de sair de uma para uma outra qualidade reencarnatória, como acontecera também com Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Essa encarnação de Meimei foi a estrada de Damasco dela, desse espírito, que agora ela terá novos acessos, quer seja no mundo espiritual, quer seja enquanto espírito encarnado, porque ela vai voltar. Arnaldo também voltará. Ela reencarnou e vem reencarnando ao longo de muitos séculos para tentar redimir aquela alma ainda dura em relação a Deus, porque era um ateu convicto, ainda que tivesse seus valores morais. Mas é preciso incluir no nosso patrimônio intelectual a figura de Deus, a nossa centelha divina. Nós podemos nos perguntar: o que estamos fazendo nessa encarnação? Porque se dizer espírita, se dizer crente no sentido de acreditar em algo para além da vida material, não é garantia de acesso ao mundo espiritual em paz com a consciência, tranquilos. Mas é o testemunho que nós damos mediante as provas que somos convidados a superar e a vencer. Eu vou suprimir a leitura até para não cansá-los por conta do tempo, mas eu gostaria de encerrar trazendo uma mensagem que Dila colocou no cartaz, nos convidando para hoje o trabalho aqui com vocês. Só vou pegar aqui um trecho para valorizar o trabalho da gente, quando diz assim. É até 5. Então tá, ainda tem um tempinho. O apelido, eu acho que esse apelido é legal a gente saber. A carinhosa expressão familiar foi adotada pelo casal Arnaldo Rocha e Irma de Castro Rocha, a partir da leitura que fizeram do livro Momentos de Pequim, do escritor sino-americano Lin Yitang. Ao final do livro, encontram o significado para o verbete Meimei, noiva querida,
ou a bem-amada, que a irmã Ruth preferira adaptar para amor puro. Esse apelido ficara em segredo entre o casal, mas após o desencarne da esposa, esta passa a tratar o seu ex-marido, consorte, por meu Memei, né? Através das cartas que ela vai psicografando através de Chico Xavier. Aí ela vai dizer aqui a ligação que ela tem com Arnaldo, conforme já dissemos, é de várias existências, tá? Em que, aqui a amizade entre o casal, projetando juras de eterno amor, tem início por volta do século XVIII a.C. Um general do Império Assírio e Babilônico, de nome Beb-Alib, ficou conhecendo Mabe, a bela princesa, salvando da perseguição de um leão faminto. Foi Memei que relatou a história, confirmada depois por Chico Xavier e traduzida inconscientemente pelo escritor e ex-presidente da União Espírita de Minas Gerais, Camilo Rodrigues Chaves, no livro Semíramis. E aí ele vai dizer, essa reminiscência de Memei eram tão comuns que, além de fatos contidos no livro citado, Semíramis, há também uma referência à personalidade blandina, Memei, no livro Ave Cristo, segundo o relato de Arnaldo. Chico passou um determinado capítulo do livro para que ele avaliasse. À medida que lia, lágrimas escorriam de sua face e ao final da leitura Arnaldo disse, eu já conheço esse trecho. E aí vem falando sobre a enfermidade e o desencarne de Memei, conforme já relatamos aqui. E basicamente é isso. Eu acho que não tem muita coisa mais para acrescentar. O mais importante é saber que Memei é um espírito, como todos nós, que vem evoluindo e em cada oportunidade que a vida lhe proporciona, ela vem investindo cada vez mais nesse descobrir-se como filho de Deus, buscando amealhar os talentos e as virtudes para novos voos espirituais. E para a gente encerrar, vou pedir licença a vocês para ler essa mensagem que é bem oportuna para todos nós, que é de Memei. É uma que eu particularmente gosto muito, uma das primeiras que eu tive a oportunidade de conhecer da Lavra de Memei. Ela começa dizendo assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue em frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. E quantos são os que estão nessa mesma situação? Perderam a fé e continuam vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, diz Memei, é possível que a tempestade amafanhe o teu coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Autoria de Memei, psicografia de Chico Xavier. Na verdade, isso é uma autobiografia da vida da própria Memei, quando esteve conosco até pouco tempo atrás, 77 anos passados, que serve para nós
de estímulo, de coragem, para que quando da nossa vez lembrarmos que se Meimei foi capaz de superar as suas agruras, nós igualmente também assim podemos. Ora e confia, persevera, eleva o teu olhar e caminha para ali. E ele encerra dizendo, me permitam a repetição. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aquiloando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E como outro dia, ele será renovado, com novas possibilidades de começo. Que a história, seja do nascimento da própria vida de Meimei, possa nos servir de estímulo para que, quando convidados à prova, saibamos sublimar, saibamos renunciar, saibamos dar o testemunho de amor e de fé ante as necessidades que ainda todos nós precisamos passar para nos tornarmos bem-aventurados, espíritos, mas conscientes quanto o nosso papel e a nossa responsabilidade perante o Altíssimo. No mais, agradeço a todos do NEPOM pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, agradecendo a vocês os presentes, a vocês os virtuais, com a esperança do nosso retorno em breve a esta casa de Deus. Muita paz, muito obrigado a todos. Muito obrigado pela preleção, que nós todos possamos, crendo, fazer valer, né? Que amanhã é um novo dia. E como o Chico, né, que foi o médico, ele também tem uma frase que ele fala assim, não podemos mudar o passado, mas podemos começar de novo e fazer um novo futuro. E ela vem há muito tempo mostrando isso nas suas cartas, nas suas poemas, e aproveitamos aqui da passagem do nosso irmão aqui, trazendo a história de Meimei, que nós possamos também fazer valer. Vamos agora nos preparar para a segunda etapa, vai ser o passe individual. E nesse momento aqui, que todos nós possamos elevar nosso pensamento ao alto, crendo na espiritualidade maior, nos mentor dessa casa, nosso anjo de guarda, guia espiritual, os bons espíritos, né? Falando de espírito, trabalha com Chico, com Bezerra, com Meimei, o nosso saudoso Coronel Santa Rita, que sempre intercede por nós. E crendo na espiritualidade maior, que façamos a conexão com o alto. E crendo na Santíssima Maria, Mãe de Jesus, façamos essa conexão com o alto. E crendo no vosso Filho Jesus, Filho de Deus Todo-Poderoso, que veio a esta terra, nos trazer a bem-aventurança, que possamos fazer a conexão com o alto. E diante de tudo, crendo-se na fé, na esperança, na caridade, no amor maior, possamos ser gratos em mais uma oportunidade de aqui estarmos, acreditando na cura, na dispersão das energias deletérias, acreditando que as energias aqui se propagam além dessas paredes, indo ao infinito, alcançando outras mentes e corações. E fazemos essa conexão com o alto. E diante de tudo, crendo no Mestre Jesus, no Senhor dos céus e da terra, aquele que a sabedoria primeira, causa primeira em todas as coisas. Diante de tudo, agradecemos ao alto. E que seja feita a vontade de Cristo, hoje, agora e sempre. E que assim seja.